Hoje, um alerta preocupante. O aumento nos casos de pornografia infantil tem mobilizado a Polícia Federal em operações por todo o país. Pais responsáveis estão em estado de alerta. E em Londrina, uma novidade chega para facilitar o dia a dia dos moradores. O aplicativo de mobilidade urbana 43Mob foi lançado. Embora ainda em fase de teste pelos motoristas, a expectativa é que esteja disponível para uso da população em maio. E ainda em Londrina, o número de eventos para corredores pela cidade aumentou. Então, para aqueles que preferem a atmosfera ao ar livre em vez da academia, fiquem ligados que temos muita informação sobre esse esporte aqui. Boa noite! Está começando mais um TJ Campus com muita informação e compromisso com os fatos. Em 2024, houve um aumento nos casos de incidência de pornografia infantil. A internet, ao lado das inteligências artificiais, se tornou uma rede de compartilhamento desse conteúdo. O repórter Vinícius nos traz detalhes. Nos últimos meses, a Polícia Federal intensificou as operações de busca e mandato dos casos de incidência de pornografia infantil. Os casos tiveram um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, com a intensificação das inteligências artificiais, que também se enquadram como um crime. Comenta o delegado da Polícia Federal, Joel Moreira Cicotti. O fato de uma pessoa estar utilizando a inteligência artificial para produzir imagens de crianças nuas, porque o que a lei prevê é você arquivar ou divulgar, ou produzir imagens de criança ou adolescente em cenas de sexo, né? E isso já configura o crime. Por isso a polícia vai investigar da mesma forma. A Operação contra a Pornografia Infantil é uma ação em conjunto de autoridades policiais e judiciárias que visam combater crimes de abuso sexual infantil, que hoje principalmente estão na internet. Sendo um crime que fere diretamente o direito da criança e do adolescente, a internet facilita a disseminação desse tipo de material. Mesmo com o apoio de plataformas de denúncia, o delegado não descarta soluções prévias. Da mesma forma que os pais devem proteger os filhos no mundo real, também devem ficar atentos com relação ao mundo virtual. A pena prevista para o crime de armazenamento de pornografia infantil é de 4 anos de reclusão, além da multa. Havendo também a comprovação do conteúdo pornográfico infanto-juvenil, a pena pode aumentar para 10 anos de prisão. Para a vítima, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê leis e políticas fundamentais, como comenta o advogado especialista em meios digitais, Fernando Pérez. Existem no relacionamento digital na proteção, ou seja, fatos impeditivos, principalmente no que se refere à intimidade, à privacidade e a conteúdos explícitos relacionados à criança e adolescente. Se alguém maneja de alguma forma uma foto, um vídeo ou qualquer tipo de material explícito de criança e adolescente, pode estar muito provavelmente incorrendo no crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que podem ser previstos também no Código Penal. Não é somente o resguardo jurídico que garante a integridade da vítima. O tratamento psicoterapêutico, de acordo com a psicóloga Juliana Leôncio, é fundamental. Mas muitos pais não lidam de forma apropriada. Às vezes os pais, também com seus problemas emocionais e comportamentais, recebem a informação com muita rispidez, ou com muita ignorância, ou até agressividade, ou desconfiança mesmo, de que aquela criança, aquele jovem está mentindo. Juliana comenta que a criança tratada mais cedo antecede as consequências ruins, possibilitando um jeito diferente de tratar o seu trauma ao longo da vida. Ela cresce sem carregar isso como uma âncora, né? Um fardo. Parece que o adulto, quando ele vai somatizando problemas, né, ao longo da vida e não vai tratando, e aquilo vira uma carga mesmo, né? E a pessoa carrega tudo isso junto. O aumento da pornografia infantil é preocupante e requer a vigilância constante dos pais. Mas lembrando que proteger nossas crianças é responsabilidade de todos. Por isso, se você souber de algum caso que envolva violência sexual de crianças e adolescentes, denuncie. E daqui a pouco vamos falar sobre a popularização da corrida de rua. Isso você confere depois do intervalo aqui no TJ Campus.
Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Voltamos novamente para falar de esporte e também de saúde. Eu, pessoalmente, amo corrida e estou ansiosa para conferir um pouco dessa matéria que preparamos para você. A corrida de rua atrai diferentes públicos, dos adultos até crianças. Acessível por não precisar de equipamentos técnicos, como outros esportes, se torna também um estilo de vida para quem pratica. Depois da corrida, então, mudou minha percepção sobre meu corpo, sobre minhas habilidades, sobre como eu pratico uma atividade física, virou muito mais do que só um esporte, sabe? Inclusive, hoje em dia, quando eu tenho uma agenda, eu sempre tenho que pensar, será que eu vou ter corrida nesse dia? Porque realmente virou parte da minha rotina. Me ajudou a conhecer mais meu corpo, entender mais, às vezes, também meus limites, então está sendo realmente incrível correr. Além do aumento de número de adeptos da corrida de rua, há também um aumento de espaço para essa atividade física. Mas fique atento, é necessário o acompanhamento de profissionais da área para adequar o seu treino. O importante é começar aos pouquinhos, sempre, tá? Todo tipo de atividade física, a gente deve começar respeitando os limites do corpo, né? Às vezes a gente está empolgado com a atividade, a gente quer ir lá, sair correndo ou acompanhar um amigo que já corre. Então isso é muito complicado, porque pode se lesionar. Para a fisioterapeuta e estudante de mestrado em Ciência da Recuperação, Caroline Thieme, os adeptos da corrida precisam estar ligados nos diversos fatores que desencadeiam dores e lesões. Na físio, de uma forma geral, a gente tenta identificar quais são os fatores que estão desencadeando, né, essas dores, essas lesões, tanto fatores intrínsecos quanto fatores extrínsecos, né, que os intrínsecos são da própria pessoa, do volume de treino que ela faz, por exemplo, e daí outros fatores que podem estar contribuindo, né, para essas lesões também, que daí são fatores extrínsecos, que tem a ver, por exemplo, com o terreno que a pessoa treina, né, e aí a gente tenta juntar ali todas as peças para identificar o que pode estar causando e direcionar o tratamento. Além de ser um estilo de vida para muitos, o personal trainer analisa como a corrida traz benefícios a curto e a longo prazo. Ela melhora a aptidão cardiorrespiratória, ela melhora o fortalecimento de membros inferiores, né? Então a pessoa acaba tendo muito mais energia também para desempenhar as atividades diárias sem ter muito cansaço, né? Então isso é bom porque traz autonomia para as pessoas, principalmente na melhor idade. Então sempre vai devagarzinho, respeitando o ritmo do corpo, e tudo vai dar certo. O importante é abrir a porta e sair correndo, que é começar. A atividade física é começar. Está aí a importância de ir atrás de profissionais capacitados ao iniciar alguma atividade física. Lembrando que tudo em excesso faz mal, hein, pessoal? Por falar em excesso, e o excesso de trabalho, hein? O feriado do Dia do Trabalho é na próxima semana. E o nosso repórter foi saber se a galera vai ter folga ou não. Mês de abril terminando e na primeira semana de maio temos o Dia do Trabalho, data marcada pela celebração e luta dos trabalhadores. Mas espera, Dia do Trabalho? Será que os trabalhadores concordam em trabalhar nessa data? O Dia do Trabalhador é dia para o trabalhador descansar, entendeu? Não concordo. Você concorda em trabalhar no Dia do Trabalho? Não, claro que não, já basta. A semana inteira, Dia do Trabalhador, a gente tem que ficar em paz, de boa. Mesmo recebendo banco ou horas extras, muitos trabalhadores ainda assim não concordam em trabalhar nesse dia. Mas será que existe algum amparo para o trabalhador? Explica a advogada especialista em causas trabalhistas Vanessa Seré. Nesse dia ele é considerado um feriado nacional, né? E por ser um feriado nacional, em tese, né, na maioria dos casos, a pessoa não teria que trabalhar. Mas acontece hoje em dia de a gente ter banco de horas. Nós temos também empresas que trabalham com hora extra, às vezes precisa de uma farmácia, um supermercado, que não fecham nesses dias. Então eles fazem uma escala e se tem banco de horas, essas horas vão dobradas para esse banco de horas, senão a pessoa recebe 100%, quer dizer, o dobro daquele valor das horas depois no final do mês. Essa data comemorativa é dedicada à conquista de todos os trabalhadores durante a história. Ela surgiu decorrente da greve operária nos Estados Unidos em 1886.
como nos explica a historiadora Júlia Piovesan. O Dia do Trabalhador surge ali no contexto das revoltas operárias, né, no fim do século XIX, das organizações operárias, e o dia 1º de maio surge especificamente com uma revolta que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, a revolta de Haymarket, onde trabalhadores estavam se manifestando para diminuir a jornada de trabalho de 13 para 8 horas, e nesse movimento, nessa revolta, nessa manifestação aconteceram algumas brigas, algumas desavenças com a polícia que resultou em muitas mortes, então isso ficou marcado no contexto mundial. O Dia do Trabalho foi instituído no Brasil durante o governo de Arthur Bernardes, em 1925, comenta a Júlia. O presidente Arthur Bernardes, em 1924, numa tentativa de despolitizar o Dia do Trabalhador, declara o dia 1º de maio como o Dia Internacional do Trabalho, como um feriado nacional, né, nessa tentativa de manter os trabalhadores em casa e não em greves, e chamar de Dia do Trabalho e não Dia do Trabalhador, né? Mesmo com o objetivo de diminuir as chances de greve, esse dia é marcado pela luta dos trabalhadores para conquistarem os seus direitos. Todo direito não é adquirido ou dado, né? Houveram diversas lutas para que os trabalhadores conseguissem adquirir esses direitos. Bom, eu gostaria de saber como vai ser esse feriado aí no Uruguai. É com você, Léo. O feriado de 1º de abril é um dia político não só para os uruguaios, mas para boa parte do mundo. Isso porque essa data reverbera os movimentos políticos por melhores condições de trabalho que ocorreram nos Estados Unidos em 1886. Dentre as reivindicações daquele momento está, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, tal qual praticamos nos dias de hoje. Acontece que naquele momento a defesa por dignidade no trabalho foi recebida com extrema violência pelas autoridades, o que produziu a morte de trabalhadores e de líderes políticos, hoje chamados de mártires de Chicago. A data também é um convite à reflexão sobre os efeitos da Revolução Industrial no modo de vida da sociedade que se modificou drasticamente na era moderna. Por aqui, partidos políticos e movimentos sociais se organizam para que a data não passe em branco, neste que é um ano extremamente importante para a política do país, uma vez que em menos de 2 meses, cidadãos e partidos políticos devem escolher os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais em outubro de 2024 deste ano. Leonardo de Montevidéu para o TJ Campus. E o nosso repórter Vinícius traz mais informações sobre o feriado aqui em Londrina. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda terá uma programação diferenciada nesses dias 2 e 3. Eles contarão com o horário de atendimento estendido, das 8 às 16 horas. Na quinta-feira, o atendimento é voltado para as vagas de emprego. Já na sexta-feira, é voltado para o seguro-desemprego. Os 2 serviços eles funcionarão por ordem de chegada, não precisando de um agendamento prévio. Além disso, durante os 2 dias, os servidores da Secretaria farão orientações sobre a carteira de trabalho digital e oferecerão cursos de qualificação profissional. São mais de 40 cursos de áreas diversas, entre elas serviços, gastronomia, estética, tecnologia e mecânica. E o morador de Londrina pode comemorar. O aplicativo de mobilidade urbana 43 Mob será lançado. Você confere todas essas informações agora mesmo com o nosso repórter Walter. Boa noite, Walter. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, um aplicativo de mobilidade urbana 100% pé vermelho. O aplicativo, em forma de cooperativa, trará mais benefícios aos motoristas e mais segurança aos passageiros. Essas e mais informações você acompanha agora em nossa reportagem local. Aplicativos de mobilidade urbana se tornam cada vez mais necessários no cotidiano da população. Em Londrina, um novo aplicativo 100% pé vermelho em formato de cooperativa está em desenvolvimento. A cooperativa e o aplicativo 43 Mob, ele nasceu da necessidade de atender os motoristas e também os passageiros. O que estava acontecendo? As grandes operadoras que estão aqui na cidade, gradativamente, elas começaram a diminuir o valor que os motoristas recebem. Para o presidente da 43 Mob, o modelo de cooperativa é uma forma de diminuir os gastos e beneficiar os motoristas. Nós desenvolvemos um aplicativo com taxas bem menores, aonde que este valor
que estava sendo tirado do motorista, ele será recuperado, não precisando assim aumentar o valor para o passageiro. O que nós queremos é recuperar, né, a capacidade do motorista de poder trabalhar e ter um salário justo. Quem está ansioso para começar na plataforma são os motoristas, que acreditam que a 43Mob surge como uma opção eficiente em comparação às grandes empresas. A minha expectativa é que a 43Mob ela supere o que nós já vivemos, a realidade do que nós fizemos. Que hoje é o seguinte, a gente está trabalhando quase de graça para alguns tipos de corrida que está surgindo, né? Mas a maior dificuldade que nós estamos hoje é a seguinte, é a valorização do nosso trabalho dentro do mercado e com valores corretos, justo. Cara, estamos bastante animados, acho que vai ser um marco aí na história de Londrina, na mobilidade urbana. Vai ter a modalidade PET, para animais de estimação, a modalidade eventos, para levar e buscar pessoas em festas de casamento, festas universitárias, a modalidade mercado, além da comum. Isso trará a possibilidade e a segurança e a comodidade tanto para os motoristas quanto aos próprios clientes da plataforma. A Prefeitura de Londrina vê a cooperativa como uma solução aos problemas que os motoristas de aplicativo vêm enfrentando. Eu vejo com muita alegria, porque é uma cooperativa que sai na frente do que está vindo por aí, né? Hoje eles trabalham numa situação muito difícil, que depende de um aplicativo que ninguém tem como reclamar nada, ninguém tem como reivindicar nada, é o preço que é estabelecido ali, e com essa cooperativa, com esse aplicativo, o 43Mob, eles terão assim uma autonomia e um ganho melhor para poder custear suas despesas, né? O aplicativo, que está previsto para ser lançado na primeira semana de maio, atualmente está em fase de testes. E agora, vamos para a previsão do tempo em Londrina. Nos próximos dias, a previsão é de muito sol com algumas nuvens. Até sexta, a temperatura pode variar de 20 a 30 graus, mesmo como mostra aí na telinha para vocês. Então, se você gosta de atividade física ao ar livre, essa semana será perfeita para você. Já no fim de semana, o tempo pede uma piscininha, hein? As temperaturas tendem a subir com máximas de até 33 graus. A previsão mostra que nos próximos dias não haverá chuva, então podem deixar o guarda-chuva em casa, porque teremos muito sol nos próximos dias. Bom, mas mesmo com as temperaturas altas, precisamos ficar de olho nele, o mosquito da dengue. O repórter Walter traz agora o boletim da dengue. Boa noite. 41.472 novos casos e 31 óbitos. Estes são os últimos números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira. O último boletim ainda confirmou 11 novos casos de chikungunya. Então fica aqui o nosso apelo a toda a população para se proteger do mosquito Aedes aegypti, esvaziando poças d'água, passando repelente e liberando a entrada. O jornalista Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires, esteve aqui em Londrina para uma palestra com estudantes para falar sobre o novo livro, América Latina, Lado B. O repórter Walter traz mais informações sobre esse lançamento. A sala de eventos do SECA foi palco da roda de conversa e lançamento da obra América Latina, Lado B, do jornalista e correspondente internacional Ariel Palacios. O evento contou com a participação de alunos e professores da Universidade Estadual de Londrina e da comunidade externa. Eu achei inspirador e eu, que não sou jornalista, já fiquei inspirada por ele. Eu fiquei impressionada com o conhecimento dele. Eu imagino para vocês, estudantes de jornalismo. Então, eu achei incrível, realmente incrível. Ele é muito divertido, eu já acompanhava ele, mas eu achei que foi totalmente diferente do que eu já vejo, sabe? Durante o bate-papo, o correspondente internacional da Globo News avaliou a mudança da cobertura que o Brasil vem realizando de países vizinhos, especialmente da Argentina. O jornalista, que já lançou 2 livros, Os Argentinos de 2013 e Os Irmãos de Nós de 2014, vem até a universidade que se formou para lançar sua terceira obra. Desde 1995, como correspondente na Argentina, o jornalista relata em seu novo livro os acontecimentos e ações absurdas envolvendo líderes políticos de diversos países da América Latina. E ainda demonstra preocupação sobre o futuro. Eu acho que a tendência, infelizmente, é que esse tipo de lideranças bizarras continuem aumentando, continuem crescendo. Estamos no mundo e na América Latina, de uma forma geral, com enfraquecimento, uma debilidade das instituições democráticas, com políticos que ignoram a divisão de poderes, com militantes desses políticos que também acham que está tudo bem. Então, eu acho que é uma tendência
E a idolatria do caudilho, a idolatria ao culto à figura de líderes fortes está cada vez maior, e isso faz com que essas pessoas, que são cada vez mais idolatradas, achem que podem fazer o que quiserem. E aí acontecem essas maluquices. Emerson Dias, docente do Departamento de Comunicação, foi um dos organizadores do evento e comenta a importância de trazer um profissional da área para ter esse contato com os estudantes. Aparentemente, em 1h30, 2 horas de conversa, parece algo caótico, mas a gente percebe que é exatamente esse ambiente que o Ariel vive. A gente não está falando só de Buenos Aires, da Argentina onde ele mora, é de fazer uma cobertura por toda a América Latina, e a gente tem que pegar informações socioeconômicas, políticas, culturais, né, comportamentais, e tentar entender esse caldeirão todo em movimento, em ebulição. E eu acho que os alunos, ouvindo dessa maneira quase caótica, aparentemente desorganizada, mas não, quando a gente ouve isso, a gente entende o quanto a gente precisa ler, conhecer, estudar mais, para ser um jornalista pensando grande, pensando, olhando não só o Brasil, mas a América Latina como um todo. E agora vamos conferir uma matéria do tão conhecido Suco da Rodoviária, local que já virou ponto de encontro entre os londrinenses. Uma coisa é certa, quando perguntam para um londrinense quais os lugares que alguém de fora deve visitar, a resposta é quase a mesma: Renato Casa de Sucos, ou simplesmente o Suco da Rodoviária. Considerado por muitos o melhor ponto gastronômico da cidade, o Suco da Rodoviária está aí há pelo menos 36 anos. Renato, com sua tenda, começou na antiga rodoviária, onde hoje fica o Museu Histórico da cidade, sem imaginar o sucesso que teria hoje. Não imaginava que eu ia estar nessa atividade, mas surgiu assim do nada. Mesmo surgindo do nada, Renato conta que o diferencial do seu trabalho está em sua equipe nas frutas selecionadas a dedo com o objetivo marcado: agradar pessoas que dão olá e adeus a Londrina. A tenda do Renato fica aqui na rodoviária de Londrina e é muito bem localizada, ficando entre o portão de embarque e desembarque. O seu cardápio conta com mais de 105 itens com variações de água e leite. Mas será que os sucos são bons mesmo? E uma pergunta um pouco polêmica: ele realmente é o melhor suco de Londrina? É o melhor suco da cidade? Como é que eu vou achar? Seja sincero. Sim, porque eu sou uma pessoa que eu não tomo suco. Então, pra eu tomar suco é muito difícil. E eu só tomo aqui. Acho. Minha opinião, sim. Logo que eu cheguei aqui em Londrina, eu estava aqui na rodoviária e resolvi tomar um suco. Olha, a vontade que deu de dar uma passadinha na rodoviária depois do TJ é grande. Bom, agora chegou o momento Eixo Brasil, o quadro do TJ que cruza as principais notícias do país. Moraes dá 5 dias para o X, antigo Twitter, explicar lives de contas bloqueadas pela Justiça. Em relatório enviado ao STF, a Polícia Federal afirmou que o X não tem mantido bloqueios de contas condenadas pela Justiça brasileira, mas permitido que investigados continuem usando a plataforma para transmissões ao vivo e permitindo também que os usuários brasileiros interajam com esses perfis suspensos. No futebol, CBF divulgou datas e horários dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. A partir dessa fase, jogos passam a ser disputados em ida e volta, e a classificação para as oitavas de final renderá cerca de 3 milhões de reais no prêmio. E para fechar o nosso Eixo Brasil, nessa semana os moradores do Rio Grande do Sul foram surpreendidos por um fenômeno astronômico. O cometa 12P, conhecido como Cometa do Diabo, foi visto por diversas pessoas durante a tarde na segunda-feira. O fotógrafo Gabriel Zaporoli conseguiu capturar o momento exato do cometa passando pela região sul. Bom, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi o TJ Campus de hoje. Nos encontramos na próxima semana. Tenha uma boa noite.